estás nos céus. O Senhor é o Deus que está sentado sobre o seu trono, em um sublime trono. Mas o Senhor é aquele que olha para os pequenos e que tem resgate para os pequenos, reservas para os pequenos. O teu nome é santo em nosso meio. Nós honramos o teu nome e o temor que há em nós pelo teu nome. Buscamos o teu reino todos os dias, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no teu espírito. Buscamos a justiça, buscamos a paz e buscamos a alegria. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e as nossas dívidas. Livra-nos do mal. Temos ouvido e atentado para o teu mandamento e temos perdoado aqueles que nos fazem mal. Temos aprendido a esquecer dia após dia do passado. E nesta noite nós estamos aqui num culto onde precisamos aprender a vencer todos os dias. O aprendizado da vitória, Deus, é algo contínuo em nós. Trazemos dentro dos nossos corações fomentações e inclinações para o cansaço, para o fracasso, para a desistência, para a mornidão, porque é assim que a sua Escritura nos mostra. E então todos os dias precisamos buscar ávidos e sedentos diante de Ti, ensinamentos que nos ensinem a sermos mais do que vencedores. Pai Santo, nós te pedimos nesta noite, que o Senhor olhe para a pequenez de cada um de nós. Toda a nossa pequenez e toda a nossa miséria, que por inúmeras vezes nas nossas vidas tem nos feito pequenos, tem nos colocado numa estrutura pequena, numa estatura pequena. Nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a não só enxergarmos, mas nos livrarmos daquilo que tão de perto nos rodeia, aquilo que está dentro de nós, que inúmeras vezes quer ser maior do que a nossa fé, maior do que a nossa estrutura formada e fundamentada e rudimentada pela sua palavra. Que nesta noite nós sejamos livres, ó Deus, livres de todas as implicações malignas, de todas as situações demoníacas que querem nos fazer, Senhor, nos deixar engodar, envolver-nos por toda a pequenez. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, que esta noite seja uma noite de libertação, que esta noite seja uma noite que o seu povo possa bradar, ó Deus, como a sua palavra diz em Isaías 61, que o teu povo possa bradar a libertação conquistada na cruz do Calvário. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Versículo de número 10. Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Amém? Jesus, no texto anterior, fala sobre o cuidado que temos que ter com os crentes, não é? Dentro da igreja, as pessoas que estão iniciando na fé. E ele fala sobre o cuidado que nós, que muitas vezes já estamos um pouco mais adiante, temos que ter cuidado com os pequenos. E em Mateus capítulo 18, versículo 10, diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Podem se assentar. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são as ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, que iniciando na fé, não trazem em si mesmos recursos protetivos. Conforme nós vamos entrando no reino e vamos recebendo os recursos da palavra de Deus,
Vamos alcançando recursos protetivos. Vamos alcançando um coração inteligente. O coração inteligente é aquele que é inclinado à Escritura. Vamos alcançando uma mente muito mais racional e pronta para identificarmos situações. Vamos alcançando o discernimento necessário para discernirmos entre o bem e o mal. Estes são um dos recursos protetivos que eu e você precisamos ter quando vamos crescendo no reino de Deus. Porque nós sabemos que quando o Senhor Jesus nos traz para o reino, Satanás, em sua fúria imensa, em seu desespero imenso de não perder aquelas ovelhas, aquelas pessoas, ele faz de todas as maneiras para que essas ovelhas se dispersem, para que essas ovelhas se percam. Esse é o desespero de Satanás, fazer com que as ovelhas se percam. Como é que as ovelhas do Senhor Jesus se perdem? Elas se perdem por conta de algo dentro delas chamado pequenez. Essa pequenez que, tendo a liberdade de conduta, faz com que essa pessoa seja reconhecida como pequeno. Vamos simplificar. Todos nós temos pequenez dentro de nós. Coisas que não foram reformuladas, coisas que não estão prontas, coisas que ainda não foram mudadas. Todos nós, eu e você temos. Essa pequenez, ela tem que estar vigiada, guardada, e ela tem que estar protegida pela palavra para que ela não alcance poder de ação. Quando essa pequenez dentro de nós alcança poder de ação, nos tornamos pequenos. Encaixamos nos pequeninos. Então começamos a nos desviar. Você viu o que Jesus diz? Uma parábola de 100 ovelhas, uma delas se perde, uma delas se aparta do aprisco, do rebanho das ovelhas. Então Jesus vai e busca essa pequena, essa que deixou com que a pequenez ganhasse uma proporção a mais e se tornasse pequenina. Recapitule aí na sua mente, vê se você entendeu. Todos nós temos pequenez dentro de nós, e eu quero falar sobre 3 situações que nos faz pequenos. E quando nós damos abertura a essa pequenez, nós somos alvos fáceis para o inimigo. Quando nós damos abrangência a essa pequenez e permitindo que essa pequenez se torne em atitudes, nos tornamos presas para o inimigo. Por isso que o pastor deixa as 99 abrigadas e ele vai em busca da que se perdeu. Por quê? Porque a prioridade naquele momento é aquela ovelha que deixou se envolver por essa pequenez. Diga, eu tenho pequenez dentro de mim. Todos nós temos. Você não é a pessoa privilegiada aqui nessa noite. Todos nós temos pequenez dentro de nós. Todos nós somos dotados de falta de recursos em áreas da nossa vida. Todos nós somos. Agora a questão é, quando é que essa pequenez ganha espaço para fazer com que ela se torne numa atitude perigosa para a sua vida? Quando é que a sua pequenez começa a sair para fora e dominar sobre a sua alma para que ela se torne uma atitude perigosa para a sua vida? Enquanto a pequenez fica dentro de você, sendo cuidada, sendo consertada, sendo cuidada pela palavra, tudo bem. Quando ela começa a ganhar proporção, ela coloca você em risco e em perigo. Antes de nós falarmos sobre isso, os pequeninos são os verdadeiros filhos de Deus, que por causa da fraqueza de estrutura, permitem que a sua pequenez coloque-se para fora em forma de ação, causando um perigo para si mesmo. Ele se torna um perigo para si mesmo. Os pequeninos são aqueles que são perigosos para si mesmo. Eles não causam perigo para os outros, eles são perigosos para si mesmos. Segundo, a imaturidade estrutural que os debilita. Eles não têm uma estrutura formada e então a pequenez com mais facilidade sai para fora. O céu tem um recurso especial para eles. Você pode dizer glória a Deus? Jesus diz que são os anjos e ele mesmo.
Quais são os recursos dos pequenos? Os anjos, que em Hebreus diz que são ministradores sobre eles, e o Salvador deles, que é Jesus Cristo. Então o céu tem recurso para eles. Os anjos recebem ordem para ajudá-los. A ministração dos anjos é baseada na remissão e na mediação de Cristo. Os pequenos são aqueles que se perdem em si mesmo. Os anjos vão ao seu serviço. O filho é o seu salvador. Circunstâncias é o que fazem com que a pequenez deles se exteriorizem. Mas vamos aos fatos. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 16. Quero falar sobre a primeira, eu vou falar só de 3, viu, irmãos? Existem muitas situações que nos fazem colocar a nossa vida em risco. Gênesis 16, eu quero falar sobre a primeira situação que coloca os crentes em risco, dando vigência à pequenez que existe dentro de nós. Gênesis capítulo 16. Todos nós temos um comportamento escravo ainda, às vezes remoto, mas às vezes muito consistente. Todos nós temos um comportamento escravo. Todos nós temos debilidades, todos nós temos gatilhos que nos levam à velha criatura. Todos nós temos situações que nos recondicionam as situações, os hábitos antigos, a maneira antiga de vivermos. Todos nós temos. Esses são um dos gatilhos da velha criatura e da carne. Agar era uma mulher egípcia. Uma mulher bonita, uma mulher serva de Sarai, uma mulher de confiança. Mas ela era escrava. E Agar era uma boa mulher, uma pessoa escolhida dentre todas as outras. Servia Sarai assim bem de perto. E Sarai não estava com paciência para esperar conceber um filho. Então Sarai disse, se eu tiver um filho do meu marido com uma mulher, e ele estiver nos meus braços, ele vai ser meu. Confusão dela, porque não ia ser dela. Então o que ela faz? Ela chega para Abraão e diz, Abraão, coabita com Agar, porque aí ela vai engravidar e então eu vou ser mãe. Não. Ela achou aquilo, mas não era. Não. A promessa dela era que ela iria gerar, e não que uma outra pessoa gerasse para que lhe desse filhos. E Agar, como escrava, só obedecia, diz, você vai coabitar com meu marido e você vai ter um filho dele, até engravidar. Tudo bem? Tudo bem. Ela obedeceu. E ela vai e dorme com Abraão dorme com ela e ela concebe e tem um filho. E aquilo mexeu com ela. De escrava a progenitora do filho de seu senhor. Aquilo bagunçou todinha a cabeça dela. Aí pegou aquela pequenez de escrava e salientou para fora. Antes de Deus prosperar você, abençoar você, Deus tem todo o cuidado de fazer com que você não se perca com a bênção. É um perigo quando pessoas não têm preparo estrutural para terem o que têm e confundir ter com ser. Não é porque você tem a bênção que você é uma bênção. Não é porque você tem prosperidade que você é próspero. Não é porque você é ou tem. Você precisa saber distinguir. Ela tinha um filho do homem, do seu senhor no ventre. Mas ela não era a senhora nem a mulher dele. Ela não conseguiu analisar essa dinâmica entre ter e ser. Ela tinha. Existem pessoas que têm uma boa vida, têm recursos, têm bênçãos, têm. Mas você precisa aprender, eu sou uma pessoa de recursos, eu sou uma pessoa diferenciada, eu sou uma pessoa que tem sustentabilidade. Agar não conseguiu fazer essa dinâmica de ter e ser. Quantas pessoas que têm, porque são abençoadas, mas não são à altura da bênção que Deus lhes deu. Por quê? Porque a bênção será uma questão de prestação de contas na eternidade. A questão é, a pequenez de Agar começa a salientar para fora em forma de uma soberba. Ou seja, eu não preciso mais de Sarai. Essa mulher não me dá mais ordens. Essa mulher não, agora eu concebi, ela é estéril, eu sou fértil. Ela começa a achar que por ter um filho de Abraão, ela se tornara melhor que Sarai. Só que naquele momento ela estava grávida, mas ela não seria grávida para o resto da vida. Então ela não consegue discernir entre ter
e ser. E a primeira pequenez que eu abordo com você é você analisar o seguinte: que você é uma pessoa salva porque você tem Jesus Cristo. Você é uma pessoa abençoada porque você tem Jesus Cristo. E você precisa entender que com Jesus você é, sem Jesus você não tem nada e nem é. A primeira condição que nós temos que entender, que tudo aquilo que Deus tem te dado é por causa do benefício maior que é Jesus na sua vida, onde Ele faz você migrar do ter para ser. Ao invés de ter uma bênção, você é uma bênção. Ao invés de ter prosperidade, você é próspero. Ao invés de ter bondade, você se torna uma pessoa boa. Ela não conseguiu entender que o que ela havia recebido era um presente da parte de Deus. E que ela precisava domesticar suas emoções. Que ela precisava fazer como Deus diz para Caim: o pecado bate a porta, cabe a ti dominá-lo. Agar não teve domínio sobre aquilo que ela sentia. E ela começou a se sentir superior. Ela começou a se sentir superior à situação, superior a Sarai, superior à circunstância. Mas aquela mulher estava grávida, mas ainda era uma escrava. Nós somos de Deus, mas ainda continuamos com essa dominação humana. Ainda somos humanos, ainda somos cheios de debilidades. Nós somos de Deus, mas ainda precisamos muito dele. Nós temos a palavra e precisamos alimentar da palavra diariamente. Não podemos desconsiderar, não podemos olhar para a nossa vida e dizermos assim: ó, a minha família está abençoada, minha vida financeira está abençoada, isso está abençoado, eu posso folgar, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque tudo aquilo que te cerca e tudo aquilo que você tem é um empréstimo de Deus, mas o ter não significa ser. Lembra da parábola do homem que prospera e destrói os seus celeiros e constrói novos celeiros? E ele diz: ó, minha alma folga. E Jesus, o Senhor Jesus diz assim: amanhã, louco, pedirão a tua alma e o que tens? Ele tinha, mas não era. Ele tinha prosperidade. Ele tinha bênção, mas não era salvo. A questão é a pequenez da arrogância, da soberba está dentro de nós. Só que, qual é o coração daqueles que ela sai para fora? E faz com que eles se sintam poderosos, empoderados, soberbos, cheios de si. Aqueles que não reconhecem que tudo que possuem vem de Deus. Aqueles que não reconhecem que amanhã podem estar diante dele na eternidade. Aqueles que não têm consciência da sua pequenez. Pessoas que reconhecem a sua pequenez nunca será um pequenino perdido. Fica meio congruente, mas essa é a explicação mais óbvia e clara. Pessoas que reconhecem a pequenez nunca estarão como um pequeno perdido. Reconheça a sua pequenez, que você tem por causa de Deus. Se você tem saúde, se você tem família, se você tem vida, se você tem trabalho, se você é próspero, é por causa dele. E tudo isso arremete em você de uma forma onde você se humilha mais diante dele, onde você reconhece que você precisa muito dele e que você está endividado até a eternidade, pois na eternidade você ficará prostrado diante dele, adorando-o a eternidade inteira. Quando nós realmente entendemos a nossa pequenez, que nada é por nossa causa, nada é por nós, que nós dependemos dele 24 horas. Essa pequenez, ela é benéfica. Ela faz nos entender o privilégio que temos de servi-lo, o privilégio que temos de estar com ele, junto com ele e abençoados por ele. Isso nos faz ter vontade de ler a Escritura, isso nos faz ter mais vontade de orar, isso nos faz ter mais vontade de vir à igreja, de cultuar ao Senhor. Por quê? Porque entendemos que somos endividados e essa pequenez não trabalha para nós de forma errada, mas de forma favorável. Simplificando, primeira pequenez que nós abordamos é quando eu e você não reconhecemos que tudo é por ele, para ele e nele. E essa pequenez começa a crescer dentro de você, dentro de alguns de nós, e começa a tomar conta. E você começa a subir sobre sua prosperidade, sobre sua bênção, sobre seu dom, sobre tudo aquilo que Deus te deu. E você se esquece que é pó, e para o pó
vai voltar. A Bíblia diz em Gênesis 16, versículo de número 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, vendo ela que concebera. Foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Quantas pessoas hoje têm desprezado o culto, a igreja, Deus, os amigos, os irmãos, a palavra, a oração? Por quê? Porque foi abençoado. A Bíblia diz no versículo 5, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em seu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Ela estava ali, não conseguia lidar com aquilo que era bom na vida dela, não conseguiu. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de minha senhora, Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. Torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. Preciso falar mais alguma coisa? Hã? Quando você não sabe lidar com a bênção, quando você não sabe lidar com o bom de Deus, quando isso tudo não remete você à sua pequenez, quando você começa a confundir, achar que você é bom mesmo, que você é especial mesmo, e que você é o tutor daquilo, e que você é o responsável por aquilo, você começa a desprezar a palavra, você começa a desprezar o culto, você começa a desprezar a oração, você começa a desprezar, e você começa a se esquecer que você começa a ser um pequenino perdido, você começa a se perder na bênção de Deus, você começa a se perder no bom de Deus, porque tudo aquilo te traz algo tão confortável que você começa a confundir, como Agar confundiu. O anjo disse, você está grávida, mas continua sendo escrava. Volta e humilha-te diante de Sarai. Você ainda é só uma escrava. Eu e você somos apenas seres humanos. Pessoas que contamos todos os dias e diariamente com a graça e com a misericórdia de Deus. Não importa o quanto você é abençoado, não importa o quanto você tem de Deus, você continua sendo um ser humano que precisa 24 horas da graça, da misericórdia e da ação dos anjos sobre sua vida. Os anjos do Senhor foi buscar essa pequenina que tinha se desviado. A minha pequenez, a sua pequenez não te traz desvios. Apenas quando você permite que a sua pequenez tenha lugar suficiente que te faça um pequeno perdido. Agar se perdeu no bem que Deus deu a ela. Segunda pequenez, perigosa também, não deixa de ser perigosa. Quero que você vá comigo em Gênesis 19. Quero falar sobre envolvimento exagerado. Ló escolhe Sodoma e Gomorra. E Pedro diz assim que Ló ficava à porta de Sodoma tentando converter o povo. Tentando converter o povo, tentando falar para o povo, arrepende, não faz isso, não faz isso. O povo xingava ele, falava, o que você está pensando, o que você está querendo? E Ló não cansava, Ló achava que ia salvar Sodoma. Ele diz, não, Deus me enviou aqui por um propósito. Deus me enviou aqui por um propósito. Eu sou um mensageiro de Deus aqui. Eu vou salvar Sodoma e se duvidar eu salvo Gomorra também. Ló, ele via toda aquela situação. Ló via tudo aquilo que acontecia. Só que ele não se conformava com o pecado e com a condenação de Sodoma. E Ló queria salvar Sodoma e Gomorra. Ele achava que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um plano para ele ali. Deus nunca teve plano para Ló em Sodoma nem Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma escolha de Ló. Deus deixa você fazer escolha? Deixa. Ele deixa você fazer escolhas. Ló iria ser fulminado junto com aquela cidade. Ele ficava à porta da cidade tentando converter um, converter outro, e a cidade cada vez mais afundando no pecado. E a cidade cada vez mais afundando no pecado. Então Deus diz assim para Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ai, Senhor, mas se tiver 40, 50, se tiver 30, se tiver 10, não tem. Aí os anjos vão buscar Ló para tirar ele de Sodoma. Eu quero falar sobre a pequenez, sobre a segunda pequenez,
onde você acha que você é o salvador do mundo, o salvador de todas as situações, e às vezes você está correndo risco à sua integridade física e espiritual por causa de uma situação. Essa é uma pequenez muito comum nos crentes. Os crentes, eles não conseguem entender o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Eles acham que eles são os reveladores, eles acham que eles são aqueles que concluem, eles acham que eles são aqueles que salvam, eles acham que eles são aqueles que vão promover solução para tudo. O crente acha tudo. O crente acha que ele salva o filho, o crente ele acha que ele salva o marido, a esposa, ele acha que ele salva o patrão, ele salva o funcionário, ele salva todo mundo, ele acha que ele salva todo mundo. E ele não consegue entender que a ação dele é limitada e que o Espírito Santo de Deus está na terra justamente para isso, para fazer valer as regras do reino de Deus, e que nenhum de nós somos comparados a 1 milímetro do poder do Espírito Santo de Deus. E Ló achava que ele era uma pessoa que tinha em si a solução para o problema. Você tem a solução para o problema? Não tem. O céu tem a solução para o céu e para o dos outros. Por mais, pastora, mas sou uma pessoa que eu tenho dom, tudo bem, glória a Deus. Que você abençoe o reino de Deus com os seus dons e com todas as suas bênçãos. Só que a resposta para os problemas da sua vida e dos outros ainda continua vindo do céu. Nem eu nem você não temos solução para o problema, nem meu e nem seu. Tudo vem do céu. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E as pessoas, elas querem resolver o problema dos filhos, o problema do marido, o problema do patrão, o problema desse. Não adianta. A sua oração é tudo que você pode fazer por pessoas. E se Deus te der alguma direção, se Ele não te der, você fica de boca fechada. E você não precisa se tornar responsável pelo jugo do outro. Não, cada um dará conta de si. E o que acontece com Ló? Ló estava definhando espiritualmente, Ló estava definhando fisicamente, Ló estava definhando a família dele, porque ele achava que ele era a solução e a salvação para Sodoma. Você faz isso? Você definha-se fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você perde, você fica embaraçado, você se enrosca, porque você acha que você é a solução para todas as pessoas que estão ao seu redor. E Deus, onde é que fica? Onde é que fica Deus? Existem pessoas que estão abatidíssimas, existem pessoas que estão corroídas por dentro, e você vai abordá-las e dizer, qual é o seu problema? Não, eu não tenho problema, o meu problema é esse. Mas espera aí um pouquinho, como é que você pode sofrer e definhar por um problema que não é seu, e é Deus quem vai resolver? Você não pode pensar por ele, você não pode agir por ele, você não pode decidir por ele ou por ela, você só pode decidir por si mesmo. Existem pessoas que regridem espiritualmente porque a outra pessoa não progride espiritualmente. Pastor, o meu cônjuge não ora, não busca Deus, não vai à igreja. Peraí, mas se ele não progride e você regride, que matemática diabólica é essa? Por quê? Porque pessoas não conseguem entender que a pequenez que existe dentro de nós em acharmos que todo mundo tem que estar bem, que todo mundo tem que ter o mesmo tanto de Deus que nós temos, que todo mundo tem que ter tudo de Deus que nós temos, isso é uma pequenez. Nos achamos deuses. Achamos que vamos salvar a humanidade, achamos que vamos salvar circunstâncias e vamos definhando, e vamos sofrendo, porque vamos comparando o quê? Olhando, analisando, nos deparando com a nossa inutilidade. Vamos olhando e analisando o quê? A nossa impotencialidade. Nós não podemos. E quando enxergamos, eu não posso mudar essa pessoa, ficamos frustrados e tristes e abatidos. Eu não posso, eu falo e ela não escuta. E você vai ficando frustrado e você vai regredindo. Não permita que a sua pequenez de achar que você é Deus te faça um pequeno perdido. Quantos pequenos perdidos você tem dentro dos lares, dos relacionamentos e nas famílias? Pessoas que acham que mudam pessoas. Qual foi a vez que você mudou a vida de alguém, pelo amor de Deus? Se a pessoa não ouvir o Espírito Santo, ela não vai ouvir ninguém. Ninguém muda ninguém. E o que você percebe? As pessoas estão definhando por causa dos seus relacionamentos. Ló estava definhando, Ló estava destruindo a si e sua vida. Aí se a mulher não ora, o marido não ora. Se a mulher não vem na igreja, o marido não vem na igreja. As pessoas estão definhando, as pessoas estão regredindo. Por quê? Porque um não progride, o outro regride. Um não progride, o outro regride.
Envolvimento exagerado. Você se envolve exageradamente, achando que você pode pensar pelos outros, agir pelos outros e sentir pelos outros. E outra coisa, guardar todo mundo. É os anjos do Senhor que nos guarda. Você não guarda ninguém. Gênesis 19, versículo de número 13. Nós vamos destruir este lugar, disse os anjos a Ló, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ele queria salvar alguns, né? Aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Os anjos acordaram e disseram: vamos Ló, vamos embora, você está demorando muito. Você já viu pessoas desviarem e caírem na fé por causa de outras? Já viu pessoas esfriarem espiritualmente, desviarem suas vidas do propósito, porque elas foram envolvidas exageradamente com a vida dos outros? Eu tenho para você a palavra dos anjos a Ló: escapa-te por tua vida. Quando você chegar diante de Deus, você vai ter que dar conta da sua alma, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus dias e da sua vida, e não da vida de ninguém. Quando é que você se torna um pequeno perdido? Quando você acha que você pode salvar todo mundo. Tudo que você pode fazer pelas pessoas é orar. E isso é o máximo, isso é que Deus quer. Isso é maravilhoso. E quando for necessário, como maçãs de ouro em salvas de prata, palavras acertadas no devido tempo. A Bíblia diz assim no 16: porém ele demorava-se, porque os embaraços humanos fazem as pessoas ficarem aprisionadas umas às outras. Aqueles homens se pegaram pela mão, e pela mão da mulher, e pela mão das 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Escapa-te por tua vida. Eu quero te perguntar: o quanto dos seus pensamentos, preocupação, intenção, envolvimento é pela sua vida emocional, espiritual, e o quanto é pela vida dos outros? Tem gente que está definhando porque o outro está definhado. A sua pequenez de querer amar as pessoas. O amor de Deus, ele é assim, desse jeito, é esse toque leve. Quando você ama alguém com o amor de Deus, é esse toque leve. O amor que Satanás ensina, cheio de carência, de dependência, é assim. Trava, cheio de grilhão. O amor de Deus é assim: tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se soberbece, não é leviano, não é invejoso, não arde em ciúmes. O amor cheio de carência, de demência, de embaraço é assim. Você quer fazer pelo outro, pensar pelo outro, agir pelo outro, viver pelo outro, e aí você fica embaraçado junto com o outro. Não consegue mais pensar, não consegue mais agir e começa a definhar na sua fé. Terceira, eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 6, para nós terminarmos. Juízes, capítulo 6. Esse é uma pequenez muito comum no meio dos cristãos. Juízes, capítulo 6. Quando você se envolve com a circunstância de tal maneira, você notou que tudo traz envolvimento, né? Quando você se envolve com a circunstância de tal maneira, Juízes capítulo 6, que você começa a pensar que você se torna a circunstância que você vive. Você já viu alguém assim? Está passando por uma crise, por uma enfermidade, por uma falência, por uma perturbação. Ele se definha de tal maneira que ele se vê na altura daquela circunstância. Isso é triste. Eu acho que essa é uma das pequenez mais tristes que existe. Por quê? Porque são pessoas que precisam de resgate imediato. São pessoas que lutam para sobreviver em meio a todo o caos da sua vida.
E elas malham o trigo no lagar, e elas estão respirando. Elas colocam a cabeça para fora e dão uma respirada, e volta de novo para a sua carga. Coloca a cabeça para fora e dá uma respirada, e volta de novo, e veste a capa de pai, e veste a capa de mãe, e veste a vestimenta de marido, e vai de novo com todo o seu zelo, com todo o seu valor, com toda a sua excelência, e ele vai brigar de novo com a vida. São pessoas que precisam ser socorridas urgentemente. São pessoas que estão definhando em meio à circunstância. São pessoas que não conseguem mudar a sua sorte, porque elas se igualaram à altura e à estatura dos seus problemas. Gideão estava assim. Gideão estava cheio de dúvidas com respeito a Deus, cheio de incertezas com respeito à eleição, cheio de complexos com respeito à sua família e cheio de complexidades com respeito a si mesmo. Gideão era um caos ambulante em forma de um ser humano. Não havia nada de pé dentro dele. Não havia uma certeza. Não havia um ponto. Não havia nada. Ele estava totalmente derrubado. Mas a família dele precisava comer. Ele precisava sustentar aquela situação. Quantas pessoas estão trabalhando, não porque têm prazer no trabalho, mas porque precisam sustentar a família. Quantas pessoas estão vivendo, não porque elas têm prazer em viver, mas porque elas têm pessoas que dependem delas. Você sabia? Existem inúmeras pessoas neste dia 6 aqui, que estão vivendo, não porque elas têm prazer em viver. Elas estão trabalhando, não porque elas amam o que fazem ou porque têm força, mas porque elas olham e elas veem que existem uma esposa, um filho, uma família que precisam delas, e elas são sobreviventes dentro das circunstâncias, precisam ser socorridas pelos anjos. E o que mais dói no nosso coração é que dificilmente essas pessoas são vistas. Dificilmente essas pessoas são consideradas pela terra. Dificilmente essas pessoas são valorizadas na terra, porque são pessoas servilistas, são pessoas que dão a sua vida para que o outro sobreviva. Mas eu quero dizer para essas pessoas: o céu te vê. O céu te vê. E os anjos dos pequeninos vêm socorrê-los, como veio socorrer Gideão. O anjo chega para Gideão e diz: vai nessa tua força. Qual era a força de Gideão? Você conhece a história dele? Vai ser nessa tua força, Gideão. De persistir, de lutar para salvar-se e a sua família, de lutar, de batalhar com aquilo que você tem, de fazer o melhor com aquilo que você pode. Aí ele diz assim: mas Senhor, como assim? Cadê as obras do Senhor no meio de Israel? Onde estão os seus feitos da nossa história? Deus, eu sou o menor da minha casa e a minha família é menor de Israel. Só tem menor aqui. Gideão, você é um pequenino. Você é um pequenino que precisa aprender que existe grandeza em você. O Senhor Jesus é aquele que vem em busca dos pequeninos, daqueles que lutam todos os dias para sobreviver. Daqueles que mesmo em meio às dúvidas, à incerteza, mesmo em meio aos embaraços emocionais, eles estão lutando. Você olha para ele e parece que está tudo bem com ele. Você olha para ele e parece que está tudo em ordem. Só Deus sabe o caos de sua alma. Só Deus sabe quanta dúvida, quanta incerteza, quanta ansiedade, quanta briga ali dentro, quanta luta muitas vezes para sair da cama, quanta dificuldade ele enfrenta sozinho no seu quarto, ou sozinho, isolado. Ele luta, e ele não pode deixar se vencer por sua pequenez. A pequenez clama, dizendo: se entrega, abandona tudo, desiste. Mas ele luta, por quê? Porque em tanto a meio à pequenez existe um gigante, um lutador que luta, que batalha e que confia em Deus. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à incerteza, esse confia em Deus. Pequenino, não se perca. Deus tem anjos e recursos do céu para você. Deus cuida de nós, irmãos. Não deixe que a sua pequenez tome conta da sua alma.
Seja ela te mostrando suas fraquezas, suas falhas, suas debilidades. Sejam elas querendo dominar você pela arrogância, pela soberba. Sejam elas querendo que você faça coisas que não deveria, que não pode salvar situações, salvar vidas. Eu quero que você feche os seus olhos. Gostaria que você olhasse para dentro de você. Hoje é uma noite de restauração. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e a sua pequenez está querendo se tornar gigantesca. Quem sabe você chegou aqui cansado, como Gideão. Quem sabe você chegou aqui envolvido como Agar, deixando a sua pequenez te afastar de Deus, te afastar daquilo que você precisa saber todos os dias, que você é dependente dEle. E sabe, você chegou aqui como um Ló, tentando salvar o mundo e o fundo, achando que Deus tem se agradado com o seu sofrimento, Deus tem se agradado com o seu envolvimento exacerbado. Eu quero te dizer para você, não deixe que a pequenez da soberba, que a pequenez do servilismo e que a pequenez do sofrimento vença você. Não permita-se como Agar deixar-se envolver pela pequenez da soberba. Não permita que a pequenez de Ló, seu envolvimento exacerbado. Analise os seus envolvimentos com a sua família e com as pessoas que estão ao seu redor. Analise quanto os seus envolvimentos têm fragilizado você, têm retrocedido você. Deus não quer isso para você. Quem sabe você está perdido nessa noite, porque a soberba fez você se perder, o envolvimento exagerado fez você se perder, o cansaço fez você se perder. O Senhor quer achar você e carregar nos ombros gostoso. O Senhor está dizendo para você que se perdeu como Agar, humilha-te diante de seu Senhor. Reconheça que você é dele e que você precisa reestruturar a sua vida espiritual, que você precisa voltar ao altar do Senhor. Reconheça. Abra seu coração agora. Fala, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, como Agar, eu me perdi nas minhas bênçãos. Como Agar, eu me esqueci que tudo vem de Ti, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a ter no meu coração o amor por Ti, o carinho por Ti. Eu quero querer a Sua presença, eu quero amar a Sua palavra. Eu quero amar o Senhor, eu não quero me perder porque eu tenho uma alma. Eu tenho uma alma, Deus. E não só quando eu precisava de recursos que eu tinha uma alma. Eu lembro que eu tenho uma alma agora. E eu preciso renovar o meu pacto contigo. Eu preciso entender que a minha prosperidade não é nada comparada à salvação da minha alma. Se você se perdeu como Agar, volta para o seu Senhor agora. Humilha-te diante dele e diz, Senhor, me perdoa. Porque a minha alma não é mais um assunto urgente para mim. Eu tenho desprezado, Deus, as coisas que são importantes para a minha salvação. Se você se perdeu como Ló, nos relacionamentos exagerados, e deixou que a pequenez servilista envolvesse você de tal maneira que você está aprisionado, deixa o Senhor hoje tirar você daí, dizendo para você que você será muito mais útil fora deste relacionamento doentio. Você será útil quando você entender que Deus é sobre todos e é por todos. Quem sabe você perdeu-se na pequenez de Gideão, onde você não consegue mais, você diz, Deus, onde o Senhor está? O Senhor ainda me ama? Deus, eu sou um sobrevivente em meio à minha circunstância. Eu não consigo mais, Deus. Estou cansado, eu estou enfraquecido. Deus, eu preciso de ajuda. Você está precisando de ajuda? Fala para Ele nessa noite.
Senhor, eu estou precisando de ajuda. Eu não posso dizer para ninguém como eu estou. Eu não posso dizer para as pessoas do meu lado como estou, porque são pessoas que muitas vezes estão piores do que eu. Eu tenho que aguentar firme, Deus, eu tenho que aguentar firme, porque sou eu e eu. O Senhor está dizendo assim para você: somente eu posso liberar o gigante que há em ti. Somente eu pode descansar sua alma. Somente eu posso te ajudar neste momento. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Existe abordagem nesta noite de 3 tipos de pequenez. A perda diante da prosperidade. A perda-se diante dos embaraços emocionais e relacionamentos. E o afogamento diante do cansaço. Quem é você? Será que você pode se encontrar nessa noite? Será que você é um pequenino perdido porque se perdeu por causa das bênçãos? Será que você é um pequenino perdido porque se perdeu nos seus envolvimentos e nos seus relacionamentos? Será que você é um pequenino perdido porque se perdeu? Porque a vida tem sido difícil para você há muito tempo. Será que você pode falar com quem pode te ajudar agora? Diz para ele: eu sou um pequenino que se perdeu como Agar. Eu me afastei de ti, meu Senhor, porque o Senhor foi tão bom para mim, é tão bom para mim, e eu me perdi. E eu sou um pequenino que precisa ser buscado nessa noite nos ombros. Quem sabe você é um pequenino que se perdeu como Ló, nos envolvimentos e nos relacionamentos, e você nem se reconhece mais. Você não se cuida mais, você não se preza mais, você não se preserva mais. E você disse: Deus, eu não vivo mais a minha vida, eu só vivo a vida dos outros. Me busca, Deus, eu estou perdido. Quem sabe você é um pequenino que se perdeu na dureza da vida, no cansaço. Você diz para ele: Senhor, me busca. Me busca, Deus. Me busca em meio ao meu cansaço. Me busca em meio ao meu desânimo, ao meu desestímulo. Deus, tem dia que eu acho que eu estou usando as últimas forças que eu tenho. Põe a mão no seu coração. Fala com ele. Pai Santo, somos pequeninos a sermos rebuscados pelo Senhor. Somos pequeninos todos nós, Deus. Vez por outra somos vencidos pela nossa pequenez. E nos distanciamos do aprisco do teu coração. E precisamos ser buscados. Busca o que está cansado como Gideão. Busca o que está envolto como Agar, meu Deus. Busca o que está embaraçado como Ló, meu Senhor. Busca no Senhor. Traz-nos de volta ao seu aprisco. Traz-nos de volta gostoso nos seus ombros. Nós não conseguimos voltar, Deus, se o Senhor não nos trouxer de volta. Envia os teus anjos em nosso resgate. Como o Senhor enviou para abrir os olhos de Agar. Como o Senhor enviou para tomar Ló pela mão, nos toma pela mão. Como o Senhor enviou a Gideão para alertar e levantá-lo. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Coloque sua mão sobre o seu coração e diga assim: meu Deus, eu reconheço a minha pequenez, sou sensível a essas 3, e eu preciso da sua ajuda. Me busca de volta, me traga de volta, fala comigo, me convença, como convenceste Agar, pega na minha mão, como pegastes na mão de Ló, e fala de força comigo, como falastes com Gideão. Senhor, resgata a minha alma. Eu nesta noite preciso de um resgate.
E não permita que a minha pequenez me envolva de tal maneira que eu me afaste do Senhor. Eu quero que você levante sua mão direita. Que o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus venha repreender todas as implicações satânicas e malignas que rodeiam a sua alma, onde o inimigo da sua alma aproveita momentos de dificuldade e debilidade para poder atropelar a sua alma. Em nome de Jesus eu repreendo toda a ação fermentadora de Satanás sobre a sua vida, e eu quero agora que o Senhor venha sarar toda a pequenez do seu coração, e que o Espírito Santo de Deus venha dominar sobre todas as suas fraquezas, levantando-se diante do Senhor com gemidos inexprimíveis por toda a sua pequenez, em nome de Jesus. Diga amém.